Sejam bem-vindos a mais um Open Talks, série de conteúdos coproduzidos por MIT Sloan Review Brasil e Capgemini, diretamente aqui da Febrabantec 2025. Meu nome é Tomás Gomes, sou jornalista e estou aqui com Eduardo Almeida, vice-presidente da Informática para a América Latina, e Carlos Salvador, diretor de Tech Sales da Informática para a região. Eduardo, Carlos, muito prazer, obrigado pela presença. Bom, a gente tem visto essa aceleração dos movimentos de transformação digital, né? Algo muito evidente em todos os setores, inclusive no setor financeiro. A gente tem esse dado da própria Febraban, que a gente está aqui na Febrabantec hoje, que foram 47 bilhões investidos em tecnologias apenas no setor, né? Eu acho que eu queria começar por aí, por você, Eduardo. Claro. Com esse panorama em vista, como é que você vê a importância de ter esse roadmap bem definido em tecnologia e também dessa estratégia de gestão de dados dentro desse contexto? Tomás, o setor financeiro é possivelmente o setor mais dinâmico e mais de rápida adoção de tecnologia que existe no mercado. A informática ela tem servido diversos clientes no setor financeiro ao longo dos últimos anos na oferta de soluções para ser mais eficiente na utilização dos dados. Quando a gente ouve aqui, como você bem comentou na Febrabantec hoje, as tendências tecnológicas, elas estão muitas vezes calcadas em cima de dois pilares, não é? Um pilar de inteligência artificial e um segundo pilar de nuvem. Então, nuvem e inteligência artificial se apresenta não apenas por parte da informática, mas por diversos provedores de soluções, como grandes pilares para levantar, para erguer a transformação digital do setor financeiro. E essas duas tecnologias sozinhas, elas não podem muito. O que faz com que essas tecnologias sejam mais ou menos eficientes é a habilidade do banco em utilizar os dados que ele tem para construir em cima disso. Então, uma boa parte desses 47 bilhões investidos, ele de fato vai para áreas que têm a ver com dados. E essa utilização intensa de dados tem a ver também com a digitalização do setor financeiro. O setor financeiro passou ao longo dos últimos anos por uma série de transformações, seja por uma demanda interna de conhecer melhor os seus clientes e de transformar a experiência desse cliente, seja por questões regulatórias. Então eu necessito ter uma melhor utilização dos meus dados para saber qual é o perfil do meu cliente, para que eu possa oferecer a ele um produto adequado para a necessidade dele. Ou muitas vezes uma regulamentação como o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que implica em ter uma melhor governança da informação do meu cliente. Então tudo isso faz com que o investimento em cima de plataformas de dados passe a ser um mainstream, passe a ser uma prioridade dentro do segmento financeiro. E isso, obviamente, para uma empresa como a nossa, a informática, representa uma responsabilidade muito grande, que nós temos que criar sempre e estar sempre à frente da necessidade do mercado para oferecer soluções que enderecem essas necessidades. Carlos, eu queria agora ouvir um pouco, né, sobre a perspectiva de quem está na linha de frente, por assim dizer, né, com os clientes. Quais são os principais benefícios, vantagens, diferenciais competitivos que têm surgido, que você observa, que surge a partir de um roadmap bem definido, de uma estratégia assertiva de data management? Acho que primeiro reforçar, né, assim, dados hoje é o grande diferencial competitivo de qualquer instituição financeira. A Febraban está trazendo muito tema de agentes de IA generativa, mas o fato é, daqui a 3, 4 anos, isso tudo vai virar um commodity, nessa tecnologia vira um commodity, e o grande diferencial vai estar realmente nos dados, na habilidade que essas empresas têm, né, de gerir, né, esses dados. Né? Então, a gestão de dados é o herói escondido que está por detrás, né? Quanto mais hábil as empresas conseguirem entender que tipo de dado existe dentro de casa, entenderem como integrar esses dados, como unificar esses dados, né? Como dar visibilidade, como democratizar, como proteger, né? Quanto mais eficiente ela for, mais rápido ela vai conseguir, né, melhorar a experiência do cliente, né, ter essa eficiência operacional, lidar com regulações, né? E aí quando a gente fala do roadmap, né? O Edu falou de pilares aqui. Hoje eu vejo dados como o quarto pilar das organizações. Né? Então, junto com o processo de tecnologia e pessoas, né, dado precisa ser enxergado como realmente um pilar. E processo, tecnologia e pessoas tem que girar em torno desses dados. Né? Então, eu preciso criar processos para gerir esse dado, eu preciso ter uma estrutura para trabalhar esses dados, né? Eu preciso de tecnologia para trabalhar esses dados. E acho que as empresas, voltando ao tema do roadmap, já perceberam um pouco isso. Então, já, de certa forma, reconheceram essa necessidade, né? Já criaram estruturas para trabalhar com esse dado. E acho que o próximo passo que a gente tem acompanhado é, poxa, quais são os casos de uso, né, que são mais impactados por dados, né?
e a partir desses casos de uso, trabalhar os domínios de informação que vão subsidiar esses casos de uso de melhor forma. Então, resumindo aqui, visão estratégica sobre os dados, né, dados realmente como um pilar, casos de uso importantes para, né, a visão futura das instituições financeiras e o terceiro, a gestão dos dados que compõem esses casos de uso para que, né, você tenha uma eficiência no trabalho e possa subsidiar realmente as iniciativas da melhor forma. Então, acho que o roadmap, né, é por aí. E, claro, né, assim, a tecnologia é essencial nessa situação. Né, e a informática, como provedor de tecnologia de gestão de dados, né, oferece uma plataforma que vai permitir que se trabalhe essas capacidades de gestão de dados de uma maneira bastante eficiente, né, de forma que os clientes possam chegar lá mais rápido. Né? Então, fazer uso desses dados de uma maneira mais eficiente e conseguir entregar os resultados de uma melhor forma. E dentro de aí, um próximo passo, né, na fase de implantação daí, como é que você vê daí os principais gargalos que vêm surgindo, né? Depois que a organização já definiu essa estratégia, definiu esse roadmap, assim, quando a teoria encontra a realidade, por assim dizer, né? Eu acho que hoje o grande desafio não está nem na tecnologia, né? Acho que o desafio está na cultura, né, das empresas. Né? Então, fazer com que, né, uma pessoa de marketing tenha o cuidado, né, com os dados que ela utiliza. Né? Então, negócios que, de certa forma, não estão acostumados, né, a ter responsabilidade sobre a gestão desse dado, eu acho que é o maior desafio das empresas. Né? Então, engajar essas pessoas para que possam, por exemplo, né, tirar o conhecimento da cabeça delas, né, e carregar isso dentro de um catálogo para que todo esse dado esteja disponível para a corporação inteira, evitar o silo, democratizar esse dado. Eu acho que hoje realmente é um grande desafio, né, dessa jornada, né, de data-driven, né, jornada de adoção de dados, né, como realmente uma cultura empresarial, para que realmente ele seja um pilar, né, dentro das organizações. E eu acho que tem que a gente ter essa conversa sem falar sobre IA generativa, né, esse novo ciclo que a gente está vendo. Imagino que tá dominando boa parte das discussões aqui no evento. E aí os dados estão na base dessa discussão, né? O que a gente fala já virou até um clichê falar que os dados são o novo ouro. E aí eu acho que eu queria ouvir um pouco de você, Eduardo. Como é que você vê daí essa relação, né? Esse trabalho de gestão de dados, de data management, para realmente desbloquear o potencial real da IA e da IA generativa? Esse é um ponto super importante, Tomás, porque todas as empresas que nós hoje temos algum contato, nós percebemos que tem um interesse genuíno em implementar de alguma forma a inteligência artificial, seja por uma necessidade de negócios, ou seja muitas vezes porque os concorrentes estão fazendo e, portanto, eu tenho que ter uma história em volta disso. O fato concreto que a nossa experiência demonstra é que se nós não pudermos ajustar os nossos dados, organizar os nossos dados, para que a inteligência artificial possa utilizá-los da melhor forma, os resultados não serão satisfatórios. Então, a qualidade da inteligência artificial, o produto final, é proporcional à organização dos meus dados. E aí entra muito do que o Carlos comentava, né? A gente tem que ter uma plataforma, uma estratégia, uma arquitetura que considera as diferentes etapas da gestão do dado, né? Desde a integração da ingestão disso até a publicação desse dado dentro de um marketplace, por exemplo. E passando por diversas etapas de catálogo, de governo, de qualidade, porque uma coisa está associada à outra. Né? E lá no final eu tenho a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é a cereja do bolo. Né? Então, se eu não tiver o bolo, eu não consigo colocar cereja nele. Então, na verdade, a inteligência artificial ela pode, de fato, destravar uma série de oportunidades para um grande banco, uma seguradora, um agente financeiro ter um melhor resultado do seu negócio, mas ela está muito dependente do uso de dados. O Carlos comentava também da questão da cultura dos dados, né, Tomás? Eu acredito muito que a cultura de dados ela é essencial. Mas antes da cultura de dados também, passa uma etapa de análise da silagem desses dados. Esses dados, muitas vezes, nos grandes bancos, nas grandes instituições em geral, estão isolados, eles estão ilhados, eles estão em clusters, ou eles não estão integrados. E isso faz com que a gente não consiga, por mais que queira, muitas vezes, uma empresa ter o melhor benefício da inteligência artificial, ela não consegue tirar o melhor proveito. Então, a gente acredita que a democratização do dado passa por uma etapa também de conhecimento do dado. Eu preciso identificar e conhecer o que eu tenho, qual é a matéria-prima que eu tenho na minha mão para eu poder lapidar e ter um resultado superior no final. Então, a inteligência artificial ela tem muito a ver com isso, né?
Como exemplo, né, a gente vê que existe uma preocupação muito grande, e a gente ouviu hoje várias vezes isso, das instituições financeiras, com temas que são de segurança da informação mesmo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de fraude, né, ou a gente fala de lavagem de dinheiro, ou a gente fala, por exemplo, de hackeamento mesmo, esse tipo de ameaça ao setor financeiro pode ser prevenido se eu tiver um acesso ao meu dado muito rápido e uma identificação comportamental do uso daquela informação que eu tenho pela inteligência artificial. Então, a inteligência artificial pode ajudar, com dados bem estruturados, a identificar ameaças sem intervenção humana. Esse é um uso muito inteligente da inteligência artificial, não é verdade? Eu não vou substituir necessariamente esforços humanos, mas eu vou aprimorar. Né? Eu vou fazer com que a tecnologia possa gerar resultados superiores do que eu teria com uma intervenção de equipes diretamente ligadas ao problema. Então, esse é um caso de uso, por exemplo, da inteligência artificial diretamente conectado com a qualidade do dado que existe. Perfeito, essa visão da complementaridade em vez da substituição é importante, né? Se eu pudesse citar um outro caso de uso bastante interessante, né? Um dos nossos clientes é a Rodobens, né? A Rodobens é conhecida aí por oferecer vários produtos para o mercado, né? Na verdade, é um conglomerado. A Rodobens, naturalmente, pela sua diversidade de produtos, tem vários canais de atendimento, né? Então, eles capturam dados de clientes de várias formas e cada área tem um silo, né? Então, muitas vezes a dificuldade da Rodobens é identificar quem é o Carlos Salvador, se o Carlos Salvador interagiu com os diferentes canais de atendimento, os diferentes produtos, né? Então, assim, se eu quero atender o Carlos Salvador de uma maneira diferenciada, eu preciso entender o Carlos Salvador como uma pessoa única, né, dentro da minha companhia, né? E os dados estavam em silos, né? Não existia essa visão unificada, e a gente ajudou a Rodobens a criar, né, essa visão única, consolidando os fragmentos da informação, né, da pessoa que estavam distribuídos nas diferentes áreas produto, né, para que eles pudessem realmente entender o cliente como único, né, como a pessoa. E a partir daí, o plano qual é? Poxa, agora sim eu vou plugar o meu agente, né, de atendimento, né, para conseguir automatizar a parte do processo, tomar decisões, mas eu vou tomar decisão olhando realmente para o Carlos Salvador e não para os fragmentos de informação, né, do Carlos que estão espalhados aqui dentro da empresa. Então, acho que esse é um caso bastante que traz à tona, né, essa questão que o Eduardo comentou dos dados em silos, né, porque as empresas foram crescendo, foram adquirindo outras empresas, né, sistemas estão espalhados, né, e de fato isso realmente não ajuda na efetividade da inteligência artificial. Incrível, muito bom. Até para a gente tangibilizar o que a gente está falando aqui, né? A gente está começando a se encaminhar para o final da nossa conversa. Então, para a gente fechar, eu queria que você deixasse um conselho ou um direcionador geral para uma empresa que ou seja buscando iniciar uma estratégia mais consistente de gestão de dados ou queira refinar uma estratégia já consolidada de data management. O que vocês diriam? Primeiro, né, é essencial ter essa visão de foco no dado, né, e ter o patrocínio executivo, né? Então, acho que as empresas, o conselho precisa entender, né? Inclusive, a gente tem um slogan na informática que diz assim: todos estão prontos para IA, exceto seus dados. Então, é preciso reconhecer que realmente dados é o quarto pilar, né? É o grande diferencial competitivo, né? E a partir daí realmente desenvolver essas disciplinas que estão ao redor do dado, né? Para que realmente o dado esteja contextualizado dentro das companhias, né? Que o dado tenha qualidade, né? Que ele esteja íntegro, né? Que ele esteja seguro, né? Então, o grande conselho, caso uma empresa que ainda não reconheceu realmente gestão de dados como uma disciplina essencial, né? Como eu comentei, é o herói escondido da corporação, né, que busca esse patrocínio para que o tenha. Eu complementaria, Tomás, que eu talvez muito rapidamente aqui com talvez dois aspectos, né? Primeiro, um grande banco, falando do setor financeiro, ele possui milhares, não centenas, milhares de sistemas instalados em seus servidores. Não, são milhares. Cada um desses sistemas possui bancos de dados separados, possuem dinâmicas diferentes, equipes diferentes que muitas vezes tratam isso. Então é muito complexo, não é? Conhecer tudo que se tem disponível na caixa de ferramenta para se criar uma visão íntegra de dados. Porque o dado, como a gente vem falando aqui, ele de fato ele representa uma oportunidade quando bem utilizado, mas atualmente a gente percebe que o dado ele realmente precisa de uma visão unificada. Então unificar essa visão em torno dos sistemas é muito importante.
Nós acreditamos também que a cultura de dados ela é relevante. Ninguém é dono do dado. O dado ele é um patrimônio da companhia, da empresa. E como tal deve ser tratado. Então, a democratização do dado também implica em garantir o acesso ao dado a quem deve ser dado o acesso ao dado. Portanto, criar uma política de governança de dados é muito importante. A qualidade do dado está associada a essa política de acesso ao dado, que por sua vez também está conectado à capacidade de gerenciamento desse dado, né, e da publicação desse dado. Então, tudo isso tem que ser visto pelas empresas, na nossa opinião, como uma visão unificada e integrada. Eu não posso falar simplesmente de governo de dados separado da qualidade do dado. Eu não posso falar da qualidade do dado separado da visão do MDM ou da gestão do dado, né? E eu não posso falar de linhagem se eu não entender cada etapa do meu processo de tratamento do dado. Então, entender como uma plataforma unificada pode agregar um valor para a empresa na gestão dos seus ativos de dados é algo super importante. Tem a ver com a cultura, tem a ver com a tecnologia, tem a ver com as pessoas. Então, a gente acredita muito que essa cultura de dados ela permeia toda a empresa e no final, com uma plataforma unificada e integrada, ela pode representar um diferencial muito grande, uma alavanca para digitalizar e transformar toda a experiência do cliente final com os seus serviços bancários. Perfeito. Carlos, Eduardo, eu queria agradecer novamente a presença de vocês, a conversa, por compartilhar essa visão estratégica tão importante com a gente. Obrigado. Um prazer. Obrigado. Prazer. E a vocês que acompanharam a gente até agora, também aqui em mais um Open Talks, muito obrigado. Até a próxima.